Olá a todos! Vamos dar continuidade então ao nosso panorama. Então, na última aula, nós falamos sobre o dilúvio. Então, foram 1 ano e 2 meses, mais ou menos, ali dentro da arca. E ao saírem da arca, Deus faz uma aliança com Noé. E Noé e seus 3 filhos vão recomeçar tudo de novo. Em Gênesis 8, versículo 17, Deus fala assim: os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Então tudo ia começar de novo com Noé, seus filhos e os animais que estiveram na arca. Capítulo 9 agora de Gênesis, versículo 7, ele fala: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoei a terra e multiplicai-vos nela. Então Deus queria então que eles povoassem a terra. Mas o que vai acontecer? O povo vai se multiplicar, vai começar a crescer, só que eles resolvem fazer algo diferente daquilo que Deus tinha ordenado para Noé. Então vamos para Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1. Vai falar o seguinte: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Então, naquela época, só existia uma linguagem, um só idioma, que nós não sabemos qual língua que era. Mas eles falavam uma só língua, era só um povo, né? Ainda não tinha separado. Apesar que no capítulo 10 vai mostrando a descendência, no capítulo 11 vai explicar o porquê que houve então essa separação, porque cada um foi para um lado e como surgiram então os vários idiomas. Versículo 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o povo se juntou, foram ali habitar nessa terra de Sinar e resolveram que construir uma cidade e uma torre. E quais eram as intenções? Eles queriam construir uma torre cujo topo chegasse até os céus. Então parece que o povo queria fazer algo grandioso, algo que chegasse até os céus. E queriam tornar célebre o seu nome. Então essa era a intenção daquele povo. Em vez de eles se espalharem como Deus queria, eles se juntaram ali, resolveram então fazer essa cidade e construir essa torre. E o que vai acontecer? Deus desce para ver o que está acontecendo. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Então Deus desce para ver o que os homens estão aprontando e ele percebe que ali há alguma coisa errada. Ele chega à conclusão de que o povo, sendo um só e
falando a mesma língua e começando nesse ritmo, isso seria algo perigoso. Então ele vai ter que intervir. E Deus intervém como? Versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então Deus resolve o que? Confundir as linguagens. Então imagina, estavam ali o pessoal construindo a torre, de repente um não entendia mais o outro. Um não estava conseguindo compreender o que o outro queria. E aí então a torre foi cessada, aquela construção, e eles se espalharam pela terra. E aí nós temos a origem então das várias línguas, das várias linguagens. Então Deus fez isso para impedir, que essa construção, esse ímpeto, esse desejo daquele povo fosse adiante. Algo que chama bastante atenção é o que Deus repara, que o povo sendo um e tendo a mesma língua, falando a mesma língua, nada seria impossível para eles. Eles iam conseguir. Então, aqui nós temos um segredo bem importante, que às vezes impede que a gente consiga ter sucesso no nosso ministério ou na nossa vida. É o fato de que precisamos falar a mesma língua, precisamos nos unir. Esse foi também o desejo de Jesus para a sua igreja. Ele orou pedindo para que nós fôssemos um só, assim como ele era um só com Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo também vai falar isso para os coríntios. Que um dos grandes problemas de Coríntios era que eles também não estavam se entendendo. Eles não estavam falando a mesma língua, eles não estavam sendo unidos. Então, 1 Coríntios 1, versículo 10, ele fala: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então você vê a importância. Deus, ele percebeu isso. O povo é um e fala a mesma linguagem. Se eles... E isso é apenas o começo. Se eles não forem parados, não haverá restrição para aquilo que tentam fazer. E aí então ele resolve ir lá e confundir a linguagem. E por causa disso, o nome daquela cidade vai ser chamada de Babel. Babel, que vai dar origem à Babilônia, e significa confusão. Ali Deus confundiu a língua de todo mundo, cessou a construção e todo mundo se espalhou. Versículo 8. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. Também é interessante que Deus, para fazer com que o povo se separasse, dispersasse, Deus confunde a linguagem. Então, um não consegue mais entender o outro. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, em Atos 2, então vejam que interessante. Em Atos 2, Deus vai fazer agora o oposto. Ele vai unir os povos agora
através do dom das línguas, né? Distribuída ali nos apóstolos. Então, em Atos 2, nós lemos o seguinte. Atos 2, após a descida do Espírito Santo, versículo 5, Atos 2, 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então nós vemos ali que na descida do Espírito Santo, Deus voltou a unir todas as nações. Então ali na Torre de Babel, Deus separa, confundindo a língua. No Novo Testamento, Deus volta a unir. Porque agora eles vão se entender. Novamente o povo vai voltar a ser um só, com uma mesma linguagem. Essa é a igreja. É assim que deve ser a igreja. E agora nós temos uma grande missão, né? Que é de fazer essa ponte, construir realmente essa torre, mas agora da maneira correta, obedecendo a Deus, não por motivos egoístas, como o povo ali estava com esse desejo egoísta. Eles queriam realmente tentar alcançar os céus do seu modo, do seu jeito. Né? Aquela velha tentação que a gente viu desde o começo. O homem querendo ser Deus, querendo usurpar o lugar de Deus. Essa era a ideia. Vamos construir uma torre cujo topo chegue aos céus, e aí nós seremos deuses. Né? Nós vamos ser famosos. As pessoas vão olhar para nós e vão se orgulhar, vão ficar admirados do nosso feito. E ali Deus intervém, confundindo e separando, e eles vão se dispersando. E aí nós vamos ter então a origem então das nações. No capítulo 10, voltando agora, nós vamos ver então a descendência dos filhos de Noé. Então cada filho vai dar origem a uma raça, aos povos ali. Eles vão se espalhando e eles vão dando origem então a esses povos, né? Jafé, que certamente é o mais velho, ele vai ter 7 filhos. E Jafé vai dar origem à raça ariana ou à raça branca, os quais dos quais vão se originar os medos, os gregos, os romanos e todas as raças modernas da Europa e da Ásia, inclusive a Rússia e a China. Então, esses povos aí da raça branca, né, os medos, gregos, romanos, vieram de Jafé. Cã vai ter 4 filhos e ele vai dar origem à raça negra, a raça turariana. Né? Eles vão se instalar muito ali na Palestina e no Oriente Próximo. E vão se fixar ali nos vales mais baixos dos rios Eufrates e Nilo. Eles vão dar origem aos etíopes, aos egípcios,
algumas tribos árabes e africanas e aos cananeus. Inclusive, a terra de Canaã vai ser a terra que Deus vai prometer ali para Abraão, vai prometer ali ao povo de Israel. E nós temos então Sem, que vai ter 5 filhos e vai dar origem à raça semita ou à raça amarela. Então de Sem que vai vir o pessoal da Ásia, lá da Mesopotâmia, foram os antepassados dos caldeus, dos assírios, dos sírios, dos árabes, dos hebreus e dos lídios. E a gente vai ver no capítulo 11, que essa descendência de Sem vai ser a descendência escolhida por Deus para dar prosseguimento ao seu plano. É dessa família que vai vir Abraão e vai vir os hebreus, vai vir o povo de Israel. Acompanhe comigo o capítulo 11 de Gênesis, versículos 10. Nós vamos ter aqui outra genealogia, agora com os descendentes de Sem, passando de um dos filhos de Sem, que é o Arfaxade. Então, esse Arfaxade é da onde vai vir os caldeus, que é da onde vai vir Abraão. Versículo 10 do capítulo 11. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E depois gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E depois gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Vocês repararam que aqui as idades começaram a diminuir? A gente já não tem mais aquelas pessoas passando lá dos 900 anos. Você vê que aqui há uma diminuição da idade. E aí nós chegamos em Terá. Então, Terá vai ter 3 filhos. Acompanhe comigo versículo 26 do capítulo 11. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E aí nós vamos ver a história agora de Abrão, que vai ser o homem escolhido ali para dar origem, para iniciar ali o povo de Israel, a nação de Israel. É com Abraão que Deus vai estabelecer agora uma aliança, vai fazer promessas a Abraão, e de Abraão vai vir então o povo escolhido por Deus, e desse povo vai vir o descendente que pisaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente. Vamos ver então o versículo 27. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo.
Então eles moravam lá em Ur dos Caldeus. E é de lá que eles vão começar a descer agora até chegar ali em Canaã. Versículo 29. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então eles estão lá em Arã, Tera morre e Abrão está lá então vivendo com a sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. E aí agora Deus vai chamar Abraão. E aí vai começar um período na história de Israel conhecido como o período patriarcal. E no capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver as origens agora do povo de Israel. Começando aqui pelo primeiro patriarca, Abrão. É com Abraão que Deus vai estabelecer agora um pacto. Deus vai chamar Abraão e vai fazer promessas a ele. Que a gente vai ver isso então na nossa próxima aula, se Deus assim o permitir. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, que Deus o abençoe. Amém.